Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Aguinaldo de Souza, do Ministério Casa de Paz de Pederneiras. E hoje eu estou aqui junto com meu irmão Mário para contar o testemunho de fé, um milagre que Deus fez na vida do meu irmão Mário. Então agora vocês vão ouvir a história dele, estou aqui num lugar maravilhoso. No final desse vídeo eu fiz umas fotos, alguns vídeos lá no final para vocês verem um pouquinho de onde nós estamos aqui. E hoje também o Mateus está conosco, diácono da igreja. Aí o Mateus está aqui conosco porque o Mateus também teve participação na história do Mário. E nós vamos conhecer a história dele agora, né? Mário, então, conta um pouquinho da sua história, da sua vida, dos milagres que Deus fez na sua história. Eu, na verdade, em 2017, eu fiquei viúvo, né? A minha esposa faleceu. Ela teve uma depressão muito forte, foram 8 anos de muita luta. E acabou que, né, em 2017 ela faleceu, ocorrido pela depressão mesmo. E eu fiquei... Ela teve depressão por 8 anos? Por 8 anos. E aí, irmãos, infelizmente, né, o caso dela, ela mesmo... Bastante avançado já, né? Pois, né, colocou ponto final na própria vida. E é uma coisa terrível. E isso também afetou muito você, né, Mário? O emocional meu... Quantos anos de casamento? 25 anos. 25 anos. 25 anos, eu tive 2 filhos, né? E na época eu tinha... O meu mais novo estava com 11 anos. E assim, o meu emocional ficou muito abalado, claro. E quando a gente acha que o pior já aconteceu, tinha mais coisa para acontecer. 60 dias depois eu tive uma úlcera minha estoporou, uma úlcera nervosa. Já devido à perda, né? A perda, né? O processo que eu passei, o nervoso que passava. E então eu já internei praticamente já com data para... Praticamente assim, pelos médicos, com data para velório já praticamente. Meu Deus. Né? Mas ali eu recebi a oração de alguns irmãos que estavam visitando o hospital. E até minha irmã estava junto comigo, internada junto comigo, para me acompanhando. E eu saí, né, dessa cirurgia, correu tudo bem, saí bem. Mas também com uma porcentagem que o médico tinha passado que a chance de eu estar com câncer era muito grande. Meu Deus, ainda teve isso? Teve isso também. Aí foram 15 dias que a gente ficou angustiado, esperando a resposta, né, dessa biópsia. Mas eu falo que Deus trabalhou por completo, que deu negativo. E graças a Deus, né? Só que passado 4 meses depois eu tive uma aderência, né? Meu intestino dobrou e eu tive que fazer uma cirurgia para retirar ele, 1,5 m do meu intestino. Tirou 1,5 m? 1,5 m. Só que aí, como foi uma cirurgia foi muito próxima da outra, então o médico ele comentou com a minha irmã que a chance era muito pequena, porque é uma cirurgia muito bruta. E eu estava, na verdade, me recuperando ainda da primeira. E só que quando ele falava isso, a minha irmã chorava. Mas para mim aquilo era alegria, porque eu não queria sair dali. Eu queria ser anestesiado e não acordar mais, né? E aí passou o pastor Rogério no quarto, perguntou ao pastor o que estava acontecendo. Se alguém tinha orado, ela falou que a mãe dele tinha orado. Falou, então está em boas mãos. Só que ele saiu do quarto e voltou. Ele falou, Soli, pode guardar essa lágrima. A equipe do Senhor já está lá. Amém. É eles que vão fazer a cirurgia. Amém. E eu saí dessa cirurgia. Eu fiquei 10 dias sem tomar água, sem comer. Então eu sei que eu tive bastante variação, né? Porque o organismo da gente ele pede água, pede comida. Mas eu falo que teve lugares que eu fui nessa recuperação, não foram apenas coisas comuns, não. Eu vi coisas que eu acho que o ser humano acho que não é capaz de ver, não. Mas eu falo que eu conheci um lugar muito feio. Ouvia muito grito, muito choro, muito pranto. Meu Deus. Mas tinha um cara muito forte ali, uma pessoa muito forte. E eu falo que eu vi essa pessoa por 2 vezes. Eu vi essa pessoa muitos falam que é um desequilíbrio que a gente tem por falta de alimentação, uma coisa e outra, mas era muito real aquilo ali.
E eu falo que era ele porque quando eu falo que foi a minha primeira visita na igreja, eu fui o primeiro dia, ele estava na porta da igreja. E ele se apresentou para mim como Satanás, como o dono do mundo, como o meu dono, e ali naquela realidade eu aceitei o que ele me falou. E eu não queria voltar mais mesmo, para mim estava bom. Ele falou que ele ia me dar vida, ele falou que ele ia me dar prosperidade, que ele ia me dar muita coisa, mas não era o que eu buscava. E ele falou uma coisa até então, que até minha esposa ele podia me dar de volta. Coisa que hoje, né, eu sei que não. Mas eu falo que quando eu estava caminhando para algum lugar, e a própria Soli fala que eu já tinha me despedido dela, eu não lembro de nada disso. Soledade é sua irmã, né? Minha irmã. Apareceu um claro, mas muito forte, muito forte, muito forte. E falou, não, você vem comigo. Só que eu não vi quem era, eu só vi aquele claro. E foi quando eu realmente acordei com a Soli oferecendo gelatina para mim. E eu falando para a Soli guardar na geladeira, que eu estava fora de si. Aí a Soli, Mário, acorda, você tá bem. E para honra e glória do Senhor, nesse dia eu já tive alta. E eu acordei, isso 10 dias depois, né? Mas eu dei muito trabalho, fui amarrado na cama, tirei todo o medicamento do corpo, mas eu falo que essa visão que eu tive, esse encontro que eu tive, eu falo que não foi medicamento, não foi nada, eu falo que foi real. E tanto que quando eu tentei entrar na igreja, essa pessoa me impedia. Eu temia, porque eu sei o poder dele, sabia, né, do poder dele. Mas quando eu entrei na igreja, ali o poder estava, na verdade, estava dali para dentro. Dali para fora não tinha poder nenhum. Então eu fui agraciado, graças a Deus, com todas as provas, as lutas, né? O Mateus apareceu na minha vida, que foi num momento de desespero que para mim... Depois da cirurgia, então... Aí depois você voltou a beber. Eu voltei a beber, né? Eu passei um tempo bom, me recuperei, voltei a beber e... Foi desiludido. Acabei entrando num casamento errado. Eu falo errado pelo fato da gente não buscar Deus, um direcionamento certo, uma coisa e outra. E chegou um determinado momento que me bateu o desespero, né? Eu resolvi a desistir de tudo. E foi quando eu fui na casa da minha mãe e ela ligou. A minha irmã ligou para o Mateus. Se tinha como o Mateus subir lá, que eu estava um pouco desesperado, um pouco desandado. Bom, então nós vamos ouvir o Mateus agora explicar como é que foi essa história aí, né? Rapaz, senhor, irmãos, é um prazer, né, estar aqui com o Mário, né, no dia de hoje, né, a gente está hoje aqui dando o testemunho dele. É uma vitória, um prazer muito grande, né? Que a gente fica assim até que meio emocionado, né, de ver a situação que o Mário estava, né, e a bênção que o Mário está hoje, né, o que Deus faz na vida de um homem, né, assim como fez na minha vida, né, que eu estava nessa situação também, né, eu tive um processo também de alcoolismo muito forte, muito grande, e Deus, né, teve misericórdia de mim, né, e hoje a gente pode estar ajudando, né, as pessoas, os amigos, né, que nem o Mário. Foi amigo meu de infância lá atrás, né, com uns 15, 16 anos, a gente foi amigo, jogava bola junto. Aí depois... Amigo de bar. Depois da juventude, a gente passou a ser amigo de bar, começamos a tomar junto, e foi uma história longa, uma história muito longa. Então aí começou esses processos na nossa vida, né, entramos pelo álcool, as coisas do mundo aí. Então aí chegou a hora de eu poder ajudar a fazer algo por alguém, né? Aí foi quando a Soli me ligou, né? Que eu trabalhei na casa dela, ela tinha meu telefone, aí eu tive contato com o Mário, que fazia tempo que eu não via o Mário, né? Aí trabalhando lá, aí eu conversei com o Mário, né? Um dia que o Mário foi lá, e aí a Soli ficou sabendo que eu ia na igreja, que eu estava frequentando a igreja. Aí foi quando ela me ligou desesperada falando do Mário, ó, o Mário precisa de ajuda e ele tá desse jeito, assim, 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 não quer viver mais, né, tá determinado a não viver mais nessa terra,
não quer mais saber, que diz que sofreu muito até hoje, né? Só foi decepção, né? Estava totalmente decepcionado com a vida, né? Aí foi quando ela me ligou e eu imediatamente já corri lá. Aí chegando lá, o Mário, né, tá bem alcoolizado, né? Bem passado mesmo. E a gente sentou na calçada, conversamos bastante, né? Deixei o Mário conversar, o Mário falou, né? Desabafou. Aí o único pedido que o Mário me fez foi o seguinte: você veio aqui como amigo meu, então eu vou te fazer um pedido, né? Eu quero que você só faz uma coisa para mim. Eu falei, não, Mário, pode falar que eu faço. Eu quero que você consola a minha irmã e a minha mãe, porque amanhã eu não vou estar mais aqui, né? Tá determinado a finalizar naquele dia. Não tinha, tudo que eu falava para ele não entrava no coração dele, porque estava bloqueado, sabe? Tava fechado, já pronto mesmo para partir, né? Para finalizar, né? Então eu percebi, né? Eu percebi que o inimigo estava furioso, querendo ceivar a vida dele, né? Aí foi quando eu falei pro Mário, eu falei, Mário, vamos fazer o seguinte, vamos entrar para dentro. Depois de tudo que você me falou, né? Eu escutei, você desabafou, você falou tudo isso aí pra mim. Só que eu não posso sair daqui sem fazer algo que Deus está me mandando eu fazer. Deus está me pedindo para fazer, o Espírito Santo de Deus. Aí ele falou, mas o que é? Eu falei, ó, depois de tudo que você me falou, você permite, você aceita que eu faça uma oração por você? Eu quero fazer pelo menos uma oração por você. Aí ele falou, ó, se quiser fazer, você faz, mas não vai adiantar nada, né? Eu falei, mãe, não tem problema. Eu vou fazer a oração para você. Aí a gente entrou para dentro, fechou o portão, foi onde começou o processo da batalha, né? Aí eu pedi para a irmã dele, a Sônia, a mãe, né, ficar intercedendo ali, né? Intercedendo em nome de Jesus, poder do sangue de Jesus, que eu sabia a batalha que eu ia enfrentar, né? Eu tava sentindo, né? Ali a fúria do inimigo ali, né, em volta. Aí foi a hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, que eu comecei a orar, já manifestou. Aí foi uma batalha, ele caía, levantava de novo, falando, não adianta nada, eu sou mais forte do que eu sei, e aquela batalha, né, ali na oração. Aí foi umas 2 horas, 2h30, quase 3 horas de batalha, né, até que chegou uma hora que eu, já cansado, né, mas aí eu levantei meus olhos ao céu e falei assim, eu não vou desistir dele, né, de jeito nenhum. Falou, se Deus me mandou aqui, eu não vou desistir dele, vou ser que nem Jacó aqui hoje. Eu só vou sair daqui a hora que ele for liberto, nem que eu tenha que ficar a noite toda aqui, né. Eu quero ele liberto hoje, né, em nome de Jesus, eu quero que ele seja liberto. Então foi aonde que eu continuei na batalha, né. Aí em seguida, até ele me falou, ele falou, para provar para você, né, que é eu que estou aqui, eu que mando, ele falou assim, eu vou falar para você quantos amigos seus tá comigo. Que era amigo de bar. Amigo de bar. De bebida. Né? Aí ele falou assim, ó, 15 amigos seu, que era amigo seu de bar, tá tudo comigo. Entendeu? Ele falou, quantos amigos de bar você tinha que já morreu? Falando para mim assim, sabe? Manifestado nele, falando para mim. Ele falou, pode contar. Dá 15, esse aqui é o de 16. Eu falei, esse aqui você não leva, Satanás. E era 15 mesmo? Era 15. Aí ele falou, esse é o de 16, esse é o 16. Eu falei, esse aqui você não vai levar, Satanás. Esse não pertence a você. Deus me levantou, eu falei assim, Deus me buscou lá do mundo, me trouxe, me levantou para me pisar na tua cabeça. Né? Pisar na tua cabeça. Hoje aqui você vai ter que sair. E essa alma não é sua, essa alma pertence ao Senhor Jesus. Né? Aí, põe a mão na cabeça dele de novo, ele caiu de novo, né? Aí ele já levantou, eu percebi que ele estava liberto. Aí eu falei para ele, agora se ajoelha, eu vou fazer uma oração diferente para você. Eu comecei a orar para que Deus viesse entrar na vida dele, libertar do vício, né? Libertar das coisas que tá dentro do coração dele, que Deus arrancasse, né, as angústias, tirasse tudo, e que fosse próspero na vida dele, que entrasse com bênção, providência de bênção, prosperidade na vida dele, na vida dos filhos, na vida da família, né? Aí logo em seguida eu fiz uma oração também, já fiz o apelo para ele, Mário, você aceita Jesus, você quer reconciliar com Jesus? Ele aceitou imediatamente. Eu já falei para ele, então busca a igreja rápido, vai para a igreja. Aí já falei para ele o horário do culto, que era para ele ir, né?
E aí ele, no próximo domingo ele já foi, né, Mário? Dormiu bem à noite. Dormi bem à noite. Aí, antes disso, aí ele falou, você me leva pra casa? Aí eu falei, eu levo, Mário, eu vou te levar pra casa. Né? Ele tava uma distância aí mais ou menos aí de uns 1.000 metros, 1.500 metros, longe ali, né, da casa de sua mãe lá. Eu falei, não, Mário, eu vou te levar lá, eu vou te deixar lá. Aí ele pegou, em vez dele, que eu sabia o percurso, né, em vez de eu estar indo pro percurso onde que era, pra casa dele, ele mandava eu ir para outro lado. Ele mandava eu sair pro lado da rodovia. Ele queria que eu pegasse a rodovia, entendeu? Aí eu percebi de novo, assim, alguma coisa errada, eu já repreendi de novo, né, falei, em nome de Jesus, né, sai da minha frente, sai da vida dele, eu vou levar ele para casa. Aí peguei e consegui, virei na rua e eu falei, Mário, calma, que tudo vai dar certo, eu vou te deixar na sua casa. Ele falava que ele não estava indo para casa dele, que a casa dele não era ali, que a casa dele eu tinha que pegar a rodovia para poder chegar na casa dele. Aí eu percebi que tinha algo estranho, né? Eu já repreendi de novo, aí eu peguei a rua, aí ele calmou, repreendi de novo, ele calmou. Aí chegando na casa dele, aí ele falou, você me trouxe até aqui, eu já tô bem. Falou, agora eu quero que você impõe a mão na minha casa e ora. Aí eu parei no portão, pus a mão, né? Orei, repreendi, falei, você vai dormir hoje? Igual ele falou que fazia dia que ele não dormia, né? Fazia. Foi mais de semana que ele não dormia. Tomando remédio. Tomando remédio ainda, remédio forte. Eu falei, mas hoje você vai dormir de um tal jeito, Mário, você não vai lembrar de nada, amanhã você vai levantar uma outra pessoa. E foi o que aconteceu, né, mano? Foi dormir, realmente dormir. Ele falou, come um pouquinho, come alguma coisa, deita e dorme. E essa noite você vai dormir. E realmente eu deitei e dormi, um sono que eu falo que eu... Foi liberto, né, Mário? Foi liberto. Tudo aquilo que estava oprimindo sua vida saiu. Saiu. Aí na oração também, eu orando, né, pedi para que Deus libertasse ele por completo do álcool, né, que tirasse, que limpasse, que tirasse dele o gosto, o sabor, o olfato, né, que tivesse ali naquela, da bebida, que não ficasse nada, nem uma sequela de álcool, nem um sabor, que ele não sentisse nada, que eliminasse esse olfato dele de sentir o sabor do álcool, sabe? Esse desejo, essa coisa. Necessidade. Né? Mas fiz aquela oração mesmo, falei, você não vai querer nem pôr na boca mais. Aí no outro dia ele falou pra mim, falou, ó, dali 2 dias, né, eu te liguei pra ele, e daí, Mário, como que você tá? Ele falou, ó, não senti vontade de nada, não senti nem vontade de pôr nada na boca. Hoje, Mário. Até hoje, graças a Deus. Até hoje, graças a Deus. E aí depois domingo... No domingo, ele tinha feito o convite pra gente ir na igreja, né? E a Soli, minha irmã, também estava voltando a ir para a igreja, e a gente foi junto. Só que quando nós chegamos na igreja, que era no centro ainda, havia 3 irmãos na porta da igreja, que recepciona o pessoal, mas tinha 2 pessoas lá em especial, né? Era um inimigo e alguém que trabalha com ele. Então eu já entendi que ali não era para mim entrar. Aí foi quando eu falei para minha irmã, falei, eu não posso entrar. Isso, pode perguntar para ela que ela vai falar. Sim. Então ali houve uma guerra ali, vamos dizer assim, eu não vou entrar, eu vou embora, aqui não é meu lugar, porque eu sabia o que estava parado na porta ali. Só que aí tinha um dos porteiros que veio, eu não sei se ele viu alguma coisa, se Deus tocou no coração dele, o que aconteceu, que ele veio, me abraçou e falou, bom, irmão, seja bem-vindo. E aquelas 2 pessoas não tiveram poder nenhum sobre mim. E a partir do momento que eu coloquei meu pé para dentro, aí eu vi que o poder realmente estava ali dentro, não lá fora. Aleluia. Glória a Deus. E eu falo que Deus foi tão maravilhoso comigo que ele, desde o primeiro louvor até o fechamento do culto, eu falo que foi um culto especial para mim, para minha vida. Então, ali foi o começo da minha vitória. Uma igreja que eu fui muito bem recepcionado, muito bem cuidado, até hoje sou. Então, houve uma luta grande, mas eu falo que a vitória chegou. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então, Mário, quando você foi para a igreja, Deus falou com você o culto do começo do louvor até o final. Até o final, até praticamente. A palavra, a oração final. Praticamente foi um culto em especial para mim. Só que quando a gente está fraco, né, a gente começa a desacreditar também até no que está acontecendo.
Mas eu me fortaleci e comecei a ir nos cultos, né? E o Senhor sempre falando comigo, sempre falando na fé, que eu precisava usar minha fé. Mas como as coisas, né? Porque o inimigo ele não desiste, ele vai até a última circunstância, né? E aí começaram a fechar as portas de emprego. Eu morava numa casa que não era minha, eu tinha um prazo para desocupar. E eu comecei a buscar. E o Senhor falava que era para mim ficar em paz. E ele já estava trabalhando. Amém. Mas isso é importante, ó, veja bem, ó, o Mário foi para a igreja, perdeu o emprego, precisava desocupar a casa que ele morava, teve alguns problemas com família. E aí, irmãos, teve um dia que eu estava fazendo uma visita com a minha esposa num bairro, e a minha esposa saiu para ir na farmácia comprar algumas coisas para a família que estava ali, né? Precisava de um remédio e tal. E minha esposa falou: tem uma farmácia aqui pertinho. E ela foi. E eu fiquei na casa ali, que era uma senhora, uma irmã já de idade, e junto com a filha dela. Eu fiquei ali. A Renata foi rapidinho, era só atravessar a rua, farmácia ali do lado. Aí quando a Renata voltou, viu o Mário de cabeça baixa. E aí ela perguntou, né? Mário, tá tudo bem, né? Como é que foi, Mário? Porque no domingo, eu vou voltar 2 dias para trás, né? No domingo eu fui na igreja e sim. E eu falando com Deus, não comentei com homem, não comentei com nada. Eu sentei no banquinho ali e falei para Deus: é o último culto que eu venho, porque eu só escuto falar vai vir, nada acontece. Então é o último dia que eu venho, eu não volto mais. E nesse dia foi a despedida de um irmão que ele começou a atender em Lençóis. E é o pastor Márcio. Ele foi atender, e o pastor deu a palavra para ele, a pregação para ele nesse dia. E ele falou, não tinha mais como ser direto. Ele falou: tem uma pessoa que hoje falou que é o último dia que ele vem, porque nada está acontecendo na vida dele. Ele falou: irmão, sabe por que não está acontecendo? Porque você tem uma ferramenta na mão e você não usou. Está pronto, está feito. É a fé. Sabe como que Davi venceu Golias? Ele não esperou Golias vir até ele, ele foi de encontro a Golias. E você vai voltar aqui sim. Você ainda vai voltar, ainda vai dar testemunho, ainda vai salvar muitas almas. Olha, oh, Deus, e aquilo não tinha como não entrar no meu coração, porque eu falei: não, é impossível não ser para mim isso. E eu realmente saí fortalecido da igreja nesse dia, mas na terça-feira eu estava muito cabisbaixo, porque a gente esperar não é fácil. Ainda mais quando existe uma pressão na vida da gente. E foi quando a pastora Renata me viu, que eu falo que o milagre começou ali. Ele começou ali. Você vê, Deus coloca a gente no lugar certo. Ele estava fazendo uma visita no outro bairro, no Michel Neme, longe da nossa casa. Nós saímos da igreja, da oração, e nós fomos para essa visita. E a Renata te encontrou lá e ela falou assim: eu vi o irmão Mário, cabeça baixa, muito triste. A Renata falou assim: o Aguinaldo está ali na casa ali fazendo uma visita, vamos lá que a gente faz uma oração por você. Olha, irmãos, o trabalhar de Deus. Aí como eu não tinha visto ela, né? Porque na verdade eu estava tão cabeça baixa, tão cabisbaixo que eu não estava vendo ninguém, na verdade, né? Aí eu falo que Deus, ele tem o trabalhar dele do jeito certo. Aí a pastora me levou até o pastor. Eles oraram por mim. E na pregação do domingo, o pastor falou, o que estava pregando falou: se você colocar a sua oração, a sua fé em prática, ainda essa semana, não tem hora. Meu Deus. Você pode receber a bênção que você está pedindo. Só que até a mais do que você está pedindo. Eu estava pedindo uma casa para o senhor. Eu estava pedindo um cômodo. Na verdade, irmãos, o que estava acontecendo? O Mário, ele precisava de sair da casa dele e para ir com o filho, o Murilo, que está ali atrás das câmeras ali, sair da casa dele. Mas ele estava desempregado. Aí ele veio falar comigo: pastor, eu preciso de uma casa. Eu falei assim: ó, vamos ver com a igreja, com os irmãos, se tem alguém que tem alguma edícula. Ele falou: pastor, uma edícula, um cômodo, eu preciso de uma casa, eu estou desempregado. Eu ainda pensei assim: meu Deus, é só Deus, né? Para preparar para o irmão, porque desempregado, né? Como é que você vai alugar uma casa? Vai alugar uma casa. Eu preciso urgente de uma casa, eu tenho prazo para sair, mas minha vida está assim, ó, toda travada. E foi nesse
nesse dia, nessas circunstâncias aí que a Renata encontrou o Mário andando pela rua. Foi na terça-feira, aí o pastor orou. Aí a Renata chamou ele para entrar na casa que eu estava ali fazendo visita. Aí eu estava lá conversando com a irmã, ele chegou. A Renata chegou com ele, eu encontrei o Mário ali triste, vamos fazer uma oração por ele. Foi. Aí na terça-feira, né, Mário? Foi na terça-feira. Aí nós oramos por ele ali abriu a porta, né, Mário? Aí na quinta para sexta, como o pastor tinha falado, talvez até fora de hora. Era 10 horas da noite, a pastora mandou... A minha esposa, a Renata. A pastora Renata mandou uma mensagem para minha irmã, que havia um sítio, né? Que eles estavam precisando de um caseiro. E a minha irmã me ligou, eu na hora liguei para a pessoa que tinha entrado em contato, que ela foi funcionária do dono desse lugar, do lugar que a gente tá. E no sábado eu já estava nesse lugar aqui. Foi assim, irmãos. Tem uma irmã que trabalha pro dono desse sítio aqui. Nós estamos aqui, esse lugar lindo, maravilhoso, é um paraíso aqui. E aí a irmã ligou para a Renata, falou: pastora, a minha patroa está precisando de um caseiro, porque o caseiro que mora lá no sítio está indo embora e precisa colocar um outro caseiro. Tem alguém da igreja, tem algum irmão que se interessa por essa vaga? É assalariado, tem a casa para morar. Olha, irmão, tem a casa para morar, tem o salário registrado, com tudo certinho. Aí a Renata colocou no grupo das irmãs, do grupo da igreja, e depois que ela colocou no grupo, falou assim: será que eu não interessaria para o Mário? Aí ela ainda pensou assim: não sei se o Mário gosta de trabalhar em sítio, de caseiro, né? Aí a Renata ligou para tua irmã, para a Soledade, né? Para a irmã Soli. Falou: irmã Soli, tem uma vaga assim, será que o Mário se interessa? E aí onde que a Soledade passou para ele, né? Foi. Te ligou? E ela me ligou, eu entrei em contato com a Rita, que é a empregada dele. Que é a irmã que trabalha. E ela falou: eu vou passar o seu contato para ele. Aí no sábado de manhã ele me ligou e marcou para a parte da tarde para mim vir conhecer aqui o lugar. Aí naquela semana a gente já acertou a documentação e no sábado seguinte, né, eu falo que para honra e glória do Senhor, eu já estou aqui. Resolveu tudo naquela semana, Mário? Foi em uma semana. Resolveu tudo. Mas o que aconteceu? Eu coloquei a minha fé em prática. Então eu sei que hoje tem muita gente que às vezes fala assim: pô, é o fim. É o fim. Não tem saída. É o fim, não tem saída. Tem sim. Não tem resposta, não tem solução. Deus, ele tá agindo, é que a gente não tá percebendo. Dá uma mensagem para os irmãos, Mário. Então, o que aconteceu, Mário? Deus preparou uma casa, um emprego registrado, salário. E deixa eu contar um milagre que já aconteceu aqui dentro, assim, em 30 dias. Já faz 30 dias que está aqui já? Então, não, amanhã, dia 10, agora fez 60. 60 dias já está aqui, já 2 meses que está aqui, irmão. Agora, no comecinho do mês, ele foi fazer meu pagamento. E eu mudei no dia 10 aqui, dia 10 de dezembro. Aí ele falou: Mário, eu tenho que te pagar, como que eu faço? Eu faço um Pix, uma coisa e outra. Ele me passou o valor. Eu falei: não, Elton, mas está errado, porque eu tenho 20 dias trabalhado. Aí você está fazendo a contabilidade de 30 dias. Ele falou: não, Mário, eu conversei com meus irmãos e nós decidimos pagar um mês fechado para você. Ganhou 10 dias, Mário. Você está registrado desde o dia 1º. Oh, glória. É Deus que faz isso. É Deus. Então eu falo que Deus ele não faz nada pela metade. Então eu falo, eu passei por perda de uma pessoa que eu gostava demais, que foi minha esposa. Foram 25 anos juntos. Ela me deu 2 joias, que são meus 2 filhos. Então eu falo que Deus ele me abençoou muito nessa área. E eu fui uma pessoa que eu já tive muito bem sucedido na vida. E depois eu caí. Mas para as pessoas que estão pensando em desistir, que não estão acreditando naquilo que está sendo falado lá na frente, gente, acredite. Acredite, porque eu também me via nesse lamaçal, nessa perda. Mas Deus, ele aos pouquinhos, ele foi me moldando. E hoje, o meu maior pedido para Deus, em agradecimento ao que ele fez, é que ele me use para alguma coisa. Mas está usando, Mário. Você pode ter certeza que muita gente que vai ouvir esse testemunho, vai estar gravado, vai ficar lá nas redes sociais. Muita gente que tem uma situação parecida com a sua,
vai ver que para Deus não há impossível. Irmãos, olha aqui onde ele mora, irmãos, aqui, olha, fiz algumas, no finalzinho, fiz alguns vídeos, algumas fotos aqui. O lugar é maravilhoso. Então Deus preparou uma casa, um lugar, um salário, um patrão excelente. Um patrão, um ótimo patrão. Olha que Deus, uma pessoa que é uma bênção. Então, confia, irmãos. Confia em Deus, entrega. A Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para quem estava querendo colocar um ponto final na sua existência, na sua vida, hoje agora quer viver. Quer viver, porque agradecer a Deus, né, agradecer a Deus, porque eu falo que ele me colocou num lugar tão especial que eu falo que aqui eu tenho Deus para conversar o dia todo. Para muitos eu tô só aqui, mas eu não tô. Eu tô muito bem acompanhado aqui. Deus. É meu filho, agora mais um milagre que aconteceu. Né? Ele começou a trabalhar também, é o primeiro emprego dele. Mais uma porta que Deus abriu. E eu tá indo para praticamente 6 meses que a bebida não faz mais parte da minha vida. Graças a Deus. E foi desde que você começou para a igreja, né? Foi desde quando a partir do dia que o Matheus orou para mim. Aí nunca mais bebeu. Não. E a vontade desapareceu, é o que eu falo. Deus libertou, né? Aquele freezer ali, ó, o que mais tem é bebida. Eu falo que... Mas nem não, eu só conto, faço o que eu tenho que fazer. É caseiro, o teu serviço, você cuida da chácara, né? Mas eu falo que Deus, ele... te libertou. Ele já tinha algo especial para mim. Mas eu precisava dar esse passo. Amém. Então eu falo assim, eu não vou fazer propaganda de igreja, mas eu falo que a Casa de Paz, ela me recebeu de uma certa maneira, que é uma família. Amém. É para isso mesmo que a gente está nesse trabalho, né, Matheus? Eles estiveram comigo na hora que eu chorei, amém, na hora que o milagre aconteceu, amém, e oram por mim até hoje. Hoje estamos aqui, estão me visitando. O Matheus toda sexta-feira vem me visitar. amém. Então eu falo que, gente, não desiste não, porque a gente tem um Deus maravilhoso que é na hora que a gente fala não dá mais que ele age, que ele faz o milagre. E nós vamos ter o prazer de ver você sendo batizado ali na Deus igreja, quiser, já o baixinho abriu, já marca o batismo lá. A gente até conversou sobre isso eu ontem, sei, Matheus, ele me falou, já quer batizar, isso mesmo, Mário. Não, mas é o caminho. É entrar de vez, né? Entrar de vez, não tem... Sem reserva. Eu falo que eu tô num lugar abençoado, aqui tem fruta, aqui tem peixe, tem lago, peixe, tem galinha, tem um rio, o rio ali atrás, né? E eu não vou mentir pros irmãos, eu vim pra cá uma cesta que a igreja me doou, era o que eu tinha para comer. E eu falo que hoje, graças a Deus, ele me supriu de uma certa maneira que é só ele. Por mais que eu tente falar o que aconteceu na minha vida... Milagre, né, Mário? Milagre. Então, se ele fez isso na minha vida, e olha que eu continuava errando, eu continuava ainda com muita coisa errada. Mas eu falo, então Deus, ele ama todos nós, todos. De uma certa maneira que a gente não perde, não. Amém. Amém. Então, Mário, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. O Matheus, eu que agradeço. Por ter vindo aqui. Eu vou terminar esse testemunho com uma oração de gratidão a Deus pelo milagre que Deus fez na sua vida, viu, Mário? É o Matheus que foi um instrumento que Deus usou para te trazer para a igreja, para cuidar, né? O Matheus tem sido um pai, né? É meu cuidador. Eu falo que e vocês eram amigos de bebida, né? De bebida, de jogar bola. E agora são irmãos, e o Matheus cuidando de você. O Matheus cuidando de mim. Oh, glória. É Deus, né? É Deus. Então vamos agradecer a Deus. Por que você está dizendo? Senhor, meu Deus, te agradeço, meu Deus, por todos os milagres que o Senhor tem feito na vida do meu irmão Mário, por ter tirado o Senhor dele daquele lugar tão terrível, Senhor, da bebida, do vício, meu Deus, do pensamento de colocar final na história dele, de colocar um ponto final. Te agradeço pela vida do Matheus, que foi usado pelo Senhor para naquela noite resgatar essa vida, travar uma batalha com os demônios que queriam destruir a vida do Mário. Meu Deus, e por tudo que o Senhor tem preparado, esse lugar maravilhoso que ele está aqui morando, pelo trabalho que o Senhor tem preparado por ele, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, eu te dou graças, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe, irmãos. Abençoe, irmão Mário, Mateus, Murilo. Deus abençoe a todos, viu? Em nome de Jesus.